Começando mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu e o meu fiel escudeiro aqui, meu amigo Emerson AZ. Você tá bem, bonitão? Bom, e você? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre duas coisas. Uma que você domina e a outra que a gente tenta dominar. Não, você Beleza? domina, uma que você domina. Fazendo o nosso jabazinho aqui hoje. Nós lá, parceria da nossa farmácia Fórmula e Vida. Fórmula Você e tá Vida. precisando de alguma suplementação, alguma fórmula que você tem aí, chama a galera lá. E a galera da consultoria OM Saúde. Quer mudar o corpo? Chama a galera lá. Vamos lá, bonitão. Bora. Compartilhar alguma coisa aqui hoje. Vamos falar Bora. sobre A, que é um mecanismo que você domina aí hoje. Hoje todo mundo fala isso e na galera da saúde tá todo mundo com medo de perder o É, emprego, isso aí, né, esse não? tema aí é um tema. É, eu ouvi o Elon Musk falando que a medicina em 2030 não precisa de mais, hein, meu? E eu É? queria, eu vi deu até uma entrevista, um grande empresário que investe muito forte nas faculdades americanas de medicina, ele falou, ó, em 2030, curso de medicina vai ser secundário em termos profissional, ou seja, quem quer uma profissão, talvez não seja tão importante. E hoje, acho que tem muita IA. Da última vez que a gente compartilhou, você me falou referente sobre vários nomes, né? Vários tipos de IA, mas pro cara leigo que tá vendo a gente lá, por mais que hoje seja algo tão normal pra galera jovem, mas eu trabalho com uma equipe médica que é os Essa é bom, vai ser bom. dinossauros, Isso vai e ser aí eu bom. tenho muita confusão com a galera, Isso vai ser muito bom. né? Eu tenho uma galera lá, por exemplo, o Dr. Dal lá, Doutor Marquinhos lá, é uma galera um pouquinho mais, vamos dizer, da velha guarda. E é complexo quando você fala de IA para essa galera. E aí eles têm lá uma certa dificuldade. Conseguem se adaptar em algumas coisas, mas também eles acham que é uma loucura, né? Isso daí. E aí, de uma forma bem Abre um parênteses aí, simples, eles acreditam no negócio ou não? O que que você sente? eles acreditam, mas acham que é muito charlatanismo, né? Pô, isso aí é o charlatão, né? Porque é uma coisa meio que, pô, como que o cara vai pegar? Porque se você for, vamos entrar o que que é a medicina, né? A medicina Já vamos por esse caminho, bora. é uma questão que, como que o cara aprende a tratar casos que existe já um estudo de um caso que foi tratado. Então, eu vou Certo, aprender a tratar uma dengue. certo. Já teve lá atrás um Já teve estudo um de alguém, estudo. então eu aprendi aquilo, copio e Replica, né? replico aquilo lá. E aí, quando os caras falam, pô, doutor, mas aqui, ó. Ah, os caras, mas o cara puxou isso aqui. Aí eu até falei, pô, eu tenho um amigo que ele falou que. Até brinquei com ele, falou, pô, outro dia o cara tava lá e ele me mandou um vídeo de um fisioterapeuta pesquisando no tipo, Eu no. já vi, eu ia Você falar viu isso isso, eu ia daí? falar isso. Espero que seja pago essa É, isso aí, daí. né? E ele falou, e aí, Oscar, o que que você acha? O Eu falei, cara pô, buscando no doutor. GPT Aí eu ali. falei, pô, tem um amigo meu que trabalha com isso, doutor. Ele falou, ó, que você pode jogar, alimentar a inteligência artificial naquilo que você quer que ela domine. Mas Isso. quando não é, tipo essas que é de graça, ele busca da internet, da rede. Aí falou, então, como que eu vou confiar? Eu falei, não, com certeza, você não deve confiar. Mas pra galera que não domina, conta aí pra gente aí, de um jeito bem simples aí, o que que é a IA? De um jeito, modos bem simples para quem não conhece, possa ter uma ideia do que significa. O modus operantes, né, falando de IA, muita gente conhece o que está em alta, falando de GPT, e aí a gente vai para cloud, e aí tem inúmeras inteligências Tudo isso artificiais. são IA. Não Não quer é que é dizer. uma IA, imagina assim, ó, vamos colocar um exemplo para você aqui de internet e WhatsApp. Tá, O WhatsApp, ele não é a internet, ele é uma ferramenta que precisa da internet, então tá, ele é um comunicador. Para leigo, é mais ou menos isso. Então, a inteligência artificial, ela vai te apoiar, ela vai te ajudar como um assistente. tá, Ela não vai ser uma fonte da verdade, mas ela pega o teu pensamento crítico e potencializa esse pensamento. Então ali tá. ela não pode ser a verdade absoluta, como o doutor falou ali. Cara, mas a IA ela vai buscar na internet? É uma fonte que você buscaria num Google, por exemplo. Só que ali o teu assistente, ele vai buscar exatamente aquilo que você precisa. O que a IA precisa trabalhar hoje, né, olhando qualquer leigo pode usar? Sim, pode usar. Mas o que você precisa fazer com a IA é dar contexto. Então, o que que é o contexto?
Cara, eu vou usar um exemplo aqui. Eu não posso chegar pro chat GPT, vamos falar do GPT, que é o que a galera mais Tá. utiliza no dia a dia, falar, quer emagrecer. Cara, ele não tem contexto. Então, qual que é o contexto? Olha, eu sou Emerson, tenho 40 anos, pratico jiu-jitsu, vou para academia. Então, você vai dando para ele o contexto, você vai Tá. alimentando ele com. Porque IA nada que é uma fonte de dados. Ok. É uma grande fonte de dados. Então, com esses dados, ele fala: opa, então aqui eu tenho uma persona, eu tenho um. Que é o cara que ele tem 40 anos, ele tá assim, ele tá com esse peso, tal, tal, tal. Ele consegue, baseado na informação que ele já tem ali na sua base de dados, que a gente pode chamar de internet, ele Tá. traz algo para mim. Agora, se você escrever lá, quer emagrecer, cara, tá. hum, Até o médico vai falar, tá, você quer emagrecer, mas como é que é o seu dia? É o que a IA vai te perguntar. Quantos anos você tem? Qual que é a sua altura? O que que você faz? Qual é a sua rotina? Então, ela vai trazer para você perguntas para você dar contexto, entendeu? E uma coisa que você comentou aqui sobre perda de emprego, acho que como toda tecnologia nova que chega, existe ali uma ruptura, né? Então, Tá. assim, vamos falar aqui de coisas que são muito práticas, né? Lembra que a pessoa ela tinha ali que pagar um valor bem alto para ter ali um ponto de táxi, o cara alugava o ponto dele. Certo. O Uber veio, desmistificou tudo isso. Legal. Então, assim, o que as pessoas têm que fazer é se readequar ao que a tecnologia está impulsionando. Então, você pega o caso de iFood, você pega delivery, você pega o lance que eu falei agora do Uber. Então, a IA é só mais uma ferramenta que vai potencializar na questão da saúde. Como que eu posso ver a IA para ajudar o médico? Então, a gente descendo um pouco mais, assim, sendo mais profundo, coisa que a gente até falou em outros podcasts, hoje a gente tem o cara, né? Vou falar de dentista, o cara que é odonto, o outro que é peri ou não sei o quê. Então, Certo. cada função específica de um corpo é alguém que cuida. Antigamente, Certo. sendo médico, o cara já olhar pra você e já sabia, isso aí é o seu joelho e tal. Não, hoje você tem o É. médico. Então, você olha pra isso, Oscar, e você pensa na mesma coisa pra IA. Como que funciona a IA? Cara, imagina que ela é essa enciclopédia gigante. Tá. Então você não pode chegar para ela, olha, quer emagrecer. Cara, ela é gigante. Então você dá o contexto e além do contexto, você consegue descer um pouco mais. O que que é descer um pouco mais? Olhando para o médico. Cara, a gente vai criar o que a gente chama de agente. Então, como que esse agente vai me ajudar? Vamos supor que esse agente é um super estagiário, é um super assistente. Então, o doutor, além dele estar ali na sala para atender, ele vai ter esse cara que é o super estagiário dele. Esse cara ele tem uma informação, uma resposta para dar muito rápido para esse cara que está perguntando. Então, o cara chega lá, olha, doutor, eu estou aqui, eu estou com uma dor assim assado. Ele potencializando esse agente só com aquele tema específico, cara, para ele vai ser muito fácil. Por quê? Esse Ah, agente ele vai ter aquele histórico. Então, assim, vamos falar aqui do joelho. Então, esse agente vai saber tudo sobre a parte de ortopedia, a parte de joelho, ligamento, função, X, Y, Z, porque ele só fala daquilo. Então, você cria os seus agentes, os seus modelos dentro do chat GPT, que cada agente vai cuidar de uma coisa específica. Então, isso te ajuda muito, cara. Então, assim, uau. cara, você quer falar sobre visão, então você vai ter um agente que vai falar só da parte da visão. O cara que cuida do joelho vai cuidar só do joelho. Então, você imagina que você tem esse canivete suíço aqui, ó, na sua mão, entendeu? Legal. E me tira uma dúvida, por exemplo, como que você acabou de falar de agente? Como que esses agentes são alimentados? Boa. Você acabou de falar que, por exemplo, pô, se eu quero falar de repente sou eu, o cara é um ortopedista. Então, de repente, como que esse cara é alimentado? Da Boa. onde que vem essas fontes? É o próprio profissional que vai ter que Muito alimentar bom. isso daí? Ou existe, sei lá, o cara entra lá em determinado lugar e consegue puxar isso daí? Isso aí depende, mas o que você falou, você sendo um profissional, eu seguiria pelo caminho de fonte da verdade. Então, qual que vai ser a fonte da verdade desse agente? Cara, o cara tem PDF, o cara tem foto, o cara tem documentação. Então, se eu sou esse profissional, eu tenho uma pasta lá da época da faculdade, material de estudo, Tá. material de apoio, você vai pegar todos esses materiais de apoio e alimentar esse agente. Você vai falar, ó, tudo que vir relacionado ao joelho, enfim, essa parte de ortopédica, você vai buscar aqui. Então você está alimentando ele. E aí tem uma opção lá, um flag, que você fala assim: olha, se você não encontrar as respostas aqui nesses documentos, nessa fonte da verdade, vai para a internet. Que acaba entrando no que o doutor lá Ah, tá. tava apreensivo, porque ele fala, cara, aí ele vai buscar lá num fórum de que um chinês escreveu alguma coisa. Não.
Você fala para ele que a fonte da verdade é só essa base aqui. Então ele vai buscar lá. Você direciona Você ela. direciona esse agente. Aí ele fala assim, cara, não encontrei o que você perguntou. Aí você fala, ó, pode ir pra internet buscando nessas fontes de pesquisa, do Hospital X, do Hospital Tá. Y. Então você consegue educar, cara, e aí é o que acontece. Você vê que assim, olhando para o meu trabalho, né, a questão, coisas que a gente demorava ali 8 horas para fazer, a gente consegue fazer em 20 minutos, cara. Por causa dessas fontes da verdade, porque ele já sabe o que a gente está pedindo para ele. Eu entro lá e coloco assim, olha, preciso de uma arquitetura XYZ. Cara, ele já sabe, porque ele já tem uma fonte da verdade lá. O agente já está Tá. sabendo ali, isso aqui é para isso, 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 isso. Diferente de você ter uma IA na mão e você entrar com uma pergunta genérica e aí a gente cai de novo. O negócio da IA é contexto. Quanto mais contexto e detalhe você entregar para ela, mais Perfeito. assertivo e assim, mais impulsionado assim, uma resposta assertiva você vai ter, entendeu? E obviamente, a gente não pode confiar 100%, porque a ideia de usar IA é ela potencializar o seu trabalho, não você delargar, né? É Entendi. você delegar de uma maneira inteligente. Olha, eu preciso disso, vamos fazer, aí você vai lá, estrutura, cria lá o que eu acabei de falar para você, essa Tá. fonte da verdade, estruturou, ela vai te devolver. A hora que ela te devolver, com base nessa devolução, cara, você só vai fazer os seus ajustes ali finais, seu pente fino, um relatório que seja, até um diagnóstico, né? Eu Ó. vejo que hoje, até onde eu treino, o que eu faço, pessoal, eles, qualquer dúvida, vai lá, busca numa agente, e aí vai pro médico para confirmar se o que o GPT falou é verdade, entendeu? Então você vê que as coisas realmente estão indo mais Para para esse esse, lado. para esse lado, né? Legal, Por esse legal. caminho. Me fala uma coisa, por exemplo, hoje, quando você fala da questão da IA, uma pessoa comum, ela consegue direcionar, por exemplo, o trabalho dela, o estudo dela com a IA? Ou ela precisa, de repente, sei lá, Oscar, o cara precisa, mas ele precisa, de repente, fazer um determinado curso, ter um determinado conhecimento, ou não. Só ele chegar lá no agente e falar, ó, a gente vê, eu vejo muito pros meus filhos lá, às vezes os caras vão. Outro dia eu tava com o Miguel, ele falou, pô, pai, precisava fazer um negócio de história. E aí ele falou, ó, vou fazer um negócio pra você, você pergunta se a IA, se eu tô certo na IA. Aí ele foi lá e colocou lá, falei pra ele, ele foi lá e perguntou. Aí ele me falou outra coisa. Ele falou, então pergunta pra ela essa outra coisa. E ele começou meio que compartilhar lá com o chat lá e começou a interagir com ele lá. Aí depois criou um histórico lá e depois no final, resuma pra mim. Aí ele pegou o resumo, Ctrl+C, Ctrl+V, entregou o trabalho. Eu falei, pô, legal, mas agora você entendeu o que ela criou pra você? Ele falou, não. Eu falei, então, tipo, meio que foi ela que fez pra você. Quer dizer, ela te deu um baita de um monte de informação, só que você não conseguiu gerar conhecimento. Teve uma pesquisa que foi feita com alguns alunos, exatamente seguindo esse mesmo modelo que você comentou. E a pesquisa era o seguinte: o professor ele entregou um trabalho para, acho que 10 alunos, separou em grupos ali, de 10 alunos, né? Grupo A e grupo B. E aí o grupo A poderia usar a IA para entregar o trabalho. Tá. E o grupo B não. Tudo manual, pesquisa, sem utilização da IA. Fizeram esse laboratório com esses alunos. O grupo A, que usou a inteligência artificial, conseguiu entregar o trabalho questão de dias. Assim, o professor deu um mês e esses caras entregaram tipo, com 3 dias, quatro Que dias, usaram a IA. que usaram IA. Foram, assim, excelentes. Esperaram até o grupo B, que fez manual, terminar o trabalho. O grupo B sofreu, fez o trabalho, entregou. Beleza, dia da apresentação, né? Os dois grupos lá. Cara, aconteceu o quê? O grupo A, que utilizou a inteligência artificial, eles não conseguiam explicar os detalhes do que eles pesquisaram, do que eles estavam atuando e Tá. trabalhando. Por outro lado, por contrapartida, o grupo B, cara, eles sabiam, assim, disseminar em número, gênero e grau que eles fizeram, onde estava o artigo, a página, por quê? É uma coisa. Acho que você também da área da medicina, aí você está muito melhor que eu. Quando você pratica, além da leitura, você pratica a escrita, o teu cérebro ele assimila e guarda aquela informação, né? Sim. Diferente de você Ctrl+C e Isso. Ctrl+V. Então, eu vejo que a IA, ela acaba deixando a gente muito preguiçoso na questão de Tá. busca, de pesquisa, de você.
ter o seu esforço, aquela energia que você gastava para aprender, hoje você vê que as pessoas gastam mais para Outras coisas meio Ctrl-C, desproporcional, Ctrl-V, né? né? Qual seria a primeira coisa que o Emerson, um especialista em A, tecnologia, ensinaria para alguém que nunca usou? Eu acho que o chat GPT é o mais famoso de todas as IA. O GPT ele ganhou muita forma no começo. Hoje o pessoal dissemina muito com o Gemini do Google. Aí tem o Tá, Grok, que é do Elon Musk, tá, né? Tem uma muito forte que tá vindo aí, que é uma chinesa, a Kimi, também tá usando muito. Mas o GPT é o que tá mais em alta, todo mundo conhece, o Copilot, que é da Microsoft. tá. Então o pessoal usa muito o GPT porque ele tá mais no dia a dia, tá fácil ali, foi GPT pra lá, o que que é GPT? GPT, então, boom, deu esse boom de inteligência artificial, né? Entendi. Então, o que que o professor Emerson Ou daria? Qual que é a primeira coisa que você ensinaria para alguém que nunca usou o chat GPT? Cara, a primeira coisa, apresentaria a ferramenta como uma ferramenta, alguém que vai te trazer assistência, mas que isso não te deixe preguiçoso ao ponto de você depender somente do GPT para você executar suas tarefas. Então, como que eu apresentaria o GPT para uma criança? Vai, o meu Tá, filho de 8 anos aqui. Cara, você vai usar essa ferramenta de uma maneira que ela vai te potencializar o que você já sabe. E o que você não sabe, você vai questionar. Porque o grande segredo de aprender está no questionar. sim. Porque a IA, ela vai querer se livrar de você. Então, e aí a gente chama isso de alucinação. O que que é alucinação? Quando você pergunta alguma coisa e ela te responde outra coisa só para te falar, te entreguei. E Tá, aí a tá, pessoa, assim, fórmula da água. Ela vai inventar qualquer coisa só para se livrar. Ela alucina. Isso chama tá. alucinação. E aí a pessoa leiga, se ela acredita completamente nisso, ela vai chegar para você e não vai falar que é H2O. Ela vai falar outra coisa porque ela aprendeu com a IA. Então a Certo. IA, você tem que aprender o quê? A questionar e a trazer contexto. Então o que que é o contexto? Acabei de falar. Você detalha o que você precisa, você detalha o que você quer e sempre vai checar nas fontes da verdade. Então, hoje eu utilizo o IA 100% no meu dia a dia, no meu trabalho, mas como eu tô te falando, eu potencializo ela naquilo que eu faço. Então, eu delego, ela executa, me retorna, eu valido, verifico e a gente continua. Quando vem as coisas erradas, o que que eu faço, Oscar? Ó, você errou aqui. Precisamos ajustar isso. Então ela já guarda isso na memória dela, porque na próxima vez que eu perguntar, ela já vai saber. Assim como o médico pode usar. Ah, Para dor de cabeça interessante. XYZ. Cara, o cara chegou aqui com a dor de cabeça do lado direito. O que que é? Ele já tem esse histórico. Sim, Normalmente, 98% dos seus pacientes com dor de cabeça em X, tá. né? É isso. Então ela já tem isso guardado, entendeu? Por isso que ela responde, disso aí que você está falando, por isso que ela responde tanta coisa errada com tanta confiança, que É. é para você parar de. Mata o assunto e Ela pronto. quer Ó. responder e ela quer se livrar. E outra coisa, quando você pergunta algo que ela não sabe, o que que você está fazendo com ela? Você está alimentando ela. Tá dando feed, né? Porque Tá, imagina, eu tô perguntando pra. Como é que eu vou daqui pra Barueri por tal caminho? Você também pergunta. Só que eu fui por outro caminho. E tá, cheguei. E você foi por outro. Então, assim, os dois foram por caminho diferente, no mesmo lugar. Ela vai entender que o Emerson perguntou coisas igual do Oscar de maneiras diferentes, isso alimentou a base dela. tá. Então, para ela se livrar, ela não quer saber se tá certo ou que tá errado. Já me fizeram essa pergunta, é isso aqui. Por Entendeu? isso que você tem que checar se aquela informação Entendeu? confere ou não. Por isso que entrou na brincadeira, tipo assim, Sim. poxa, espero que seja paga. É, Porque o cara que perguntou, pô, tomara que pelo seja menos que paga. seja algo que funciona. Vamos lá. Então, de fato, a gente precisa indagar para a gente não precisar confiar tudo que ela responde. A gente precisa Exatamente. Exato. ver se aquilo ali é uma informação correta, né? Então, isso aí você já respondeu para a gente. O que que você acha? Quais são as profissões que você acha que vão ser, ou vão acabar, ou vão mudar nos próximos anos por causa da IA? O que que você vê aí nesse mercado que você está inserido? Ah, até tem uma colinha aqui, porque todas as profissões que trabalham com informação, ela vai ter que mudar, né? Então você imagina que o cara que tá lá fazendo as Tudo que for coisas, uma questão técnica, foi uma uma questão informação técnica e o técnica. cara faz ali manual no dia a dia dele, cara, isso vai mudar. Uma coisa que está acontecendo muito, você vê que hoje muito comércio, né? Ele precisa de um sistema
ele já pede pro GPT ali fazer. Só que aí, qual que é? Aí entra a questão da cereja do bolo. Você pode criar um sistema lá para tua clínica? O GPT vai fazer para você? Pode entregar, pode fazer. O negócio é o depois. Quem vai sustentar isso? Como isso vai ser sustentado? Qual foi Tá, o, qual, e aí falando de programação, qual foi a linguagem que foi utilizada, né? Qual o banco de dados que ele utilizou? Porque, como eu te falei, ele quer se livrar. tá, Então, se você pedir para o GPT, me dá um site, me dá uma landing page, eu quero. Beleza. Depois você precisa da manutenção. E aí, como é que vai ser? Ó, GPT, você fez para mim, agora eu preciso de manutenção. E aí você nem vai lembrar mais de onde está essa conversa, esse chat. entendi. Então, o grande problema é assim, você entregou, tal, ou como você perguntou, né, quais profissões que vão mudar? Se o cara não se adequar, programação, parte de... Muito desenvolvedor hoje ele tá assustado, mas tem que entender que assim, o dev hoje que usa a IA como seu assistente, cara, esse cara já tá com a mão na roda ali, já faca o queijo na mão, vai pra cima. Agora, se você ficar assustado, com medo, meu, você tem que, se você já é da área de TI, você tem que se aprofundar. Você tem Tá. que descer, você tem que ir buscar conhecimento, você tem que ver a parte que eu, assim, eu não vou entrar tão no detalhe aqui, porque não é para escovar bit aqui, mas o cara tem que buscar a parte de LLM, o cara tem que buscar a parte de RAG, o cara tem que saber o que é token, que é o custo da IA. Não vou ficar falando isso porque não tem nada a ver, Tá. porque a gente está falando mais para um público que precisa aprender. Então, qual que é a primeira parte que você tem que saber para entrar nessa área? Cara, contexto. O que que eu preciso falar para ela me dar uma resposta certa e eu aprender a fazer pergunta certa. Porque o lance da IA é aprender a perguntar, não confiar 100% no que ela está te respondendo. Tá. Pergunta corretamente e eu acho que os mais afetados vai ser a área de tecnologia, que trabalha com informação o tempo todo. Então, até anotei aqui, ó, marketing, direito, finanças, parte de atendimento, educação, medicina, parte de engenharia. Então, essas tarefas que eu vejo que assim levavam horas para fazer, você vai fazer em minutos, Uau. entendeu? Uau. Ah, qual que é a diferença de a gente fazer uma simples pergunta pro chat GPT e saber conversar bem com a IA? Porque isso faz total diferença de como você vai saber, ou melhor, como você vai extrair o benefício da IA, né? Porque às vezes a galera fala, fiz uma pergunta lá, nada a ver e deixar pra lá. Você já deu uma boa explicação pra isso. Mas tem meio que tem um mecanismo, né, de como você... Exatamente. É o lance de assim, de você fazer uma pergunta para ela e você trabalhar junto com ela. Por exemplo, até fiz uma cola. Se você fala para ela assim, faça para mim uma dieta, ela vai fazer. Certo, beleza. Fez a dieta. Agora, quando você fala assim, olha, o meu objetivo, aí é diferente. Que aí você traçou objetivo, você tem meta, aí você vai colocar a sua rotina. Ela já Certo. vai, então vai ser um trabalho em conjunto. E outra coisa, você pode pedir para ela os status. Ó, me atualiza amanhã de manhã às 8 horas da manhã. Isso você não precisa nenhum Sim. de programação nem nada. O próprio GPT já faz isso para você. Então, me atualiza amanhã de manhã, tal hora, o que que eu tenho que fazer, tal. Então, o trabalhar junto, aí você vai lá, coloca a sua rotina e aí você vai fazendo o quê? Construindo. A gente vai cair de novo nessa conversa, que é o quê? Contexto. Você cai no contexto, ou seja, ela já conhece o Oscar, já sabe o que ele faz, já sabe a rotina dele, a hora que ele acorda, a hora que ele vai dormir, a hora que ele almoça, a hora que ele vai treinar. E aí, quanto mais você direciona as coisas que você faz para ela, ó, acabei de treinar, acabei de fazer tal coisa, isso vai fazendo o quê? Alimentando. E aí vai entrar na memória. Eu não sei se você está usando muito no seu dia a dia, mas você pode ver que assim, em algum momento de alguma conversa que você teve com ela vai falar assim pra você, Oscar, eu lembro que você falou isso. Vamos continuar seguindo assim? Porque ela guarda na memória dela, Uau. entendeu? E o que é aquele tal do prompt que todo mundo fala? Boa, essa pergunta é muito boa. O prompt, ele é como você pergunta, né? Então, tem lá, digite o seu texto aqui. Tá. Então, aquilo ali é onde você vai colocar o teu prompt. Então, o jeito que você vai perguntar para ela, a gente chama de prompt. Tanto é que tem umas vagas abertas no Tem até LinkedIn. engenheiro pra Isso isso, que não eu é ia isso? falar. As vagas que eu vejo abertas no LinkedIn, tá lá, prompt engineer. Por quê? Existe a pergunta, mas existe o cara que sabe fazer a pergunta. Entendeu? Você saber fazer a pergunta certa, você vai explorar mais da IA, gastando menos. Por que que acontece, Oscar? Deixa eu tentar descer um pouco mais aqui, até para quem está aqui nos assistindo entender. Cada resposta que ela vai te dando, né? Cada resposta que ela te dá, ela te devolve em forma de caracteres. Então, Tá. cada caracteres, ele gasta tokens.
Ok. entendeu? Então, os tokens, imagina que é o dinheiro da IA. Tá. É as moedas que você tem disponível para gastar. Então, você tem 1.000 moedas. Se ela te responder, sei lá, 500 caracteres em palavras, você gastou 500 moedas. Por isso que, se você usa uma versão gratuita, ela vai dizer assim para você, olha, volta daqui 2 horas, volta daqui quatro Isso aí, horas. isso Por aí. quê? Os seus tokens acabaram. Então, você vai esperar um tempo, porque a OpenAI tem um custo de data center, e tem uma série de coisas que acontecem por trás. Então, você tem um tempo ali e depois você volta com seus tokens renovados, né? Então, assim, o prompt, quanto menos prompt você usar, né, quanto mais assertivo você for na sua pergunta, você vai obter uma resposta exata, direta, e você Tá. vai gastar menos token. Então, a tua busca vai ser mais eficiente, entendeu? Então, tem gente que chega lá, oi, GPT, bom dia, tudo bem com você? Cara, você tá gastando token. Pô, eu vi um cara, não só te Fala logo o que cortando, você eu vi um precisa, cara. engenheiro falando isso aí, o tanto de energia que gasta pra poder só o cara falando obrigado, chat, falando o nome do É, negócio, exato, né? porque você tá gastando ali, ó, você tá colocando aqui token, 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 você tá gastando caractere, cara, vai lá, entra com o que você precisa, dá o contexto exato do que você quer fazer, entendeu? Quanto mais detalhe você colocar ali, melhor, mas seja objetivo, seja preciso. Então, o que que é o prompt? O prompt é, cara, o que que eu preciso fazer? Porque assim, é uma ferramenta que usa inteligência Aquilo é um artificial. robô, né? É, A cara, galera você precisa entender que é um o robô, né? usuário Oi, amigo, tudo já bem? tá Vem cá, ó. como membro da família e tal. É isso, cara. É isso. Por favor, você É, pode por fazer isso pra gentileza. mim? Aí, Por cara, obséquio. aí os tokens vão embora. Não, vai embora. Se você não usar da maneira correta, os tokens vão Legal, embora. legal, legal. Então vamos lá. Essa daí foi. Vamos lá. Tem uma aqui, ó, que serve para nós como pais. Como os pais podem orientar os filhos sobre o uso da inteligência artificial? O que que você consegue orientar a gente como pais aí? Sem ser os Flintstone, né? Tentar ser um cara, Fecha tudo, desliga os né? celulares, É escondam igual tudo. você querer ir pra uma festa de aniversário e não querer dar doce pro filho, né? Ai, ai. Então, o que a gente precisa fazer não é proibir, porque proibir não resolve. Não é questão de proibir. Isso aí, ele vai. Você proíbe na sua casa, ele vai usar o do amigo, cara. Ele vai ver no celular do amiguinho como é que usa. Então, a ideia é você ensinar eles, como eu tenho feito em casa, usar a IA para ensinar os assuntos que eles precisam aprender. Tá. E aí, você começar a construir essa relação, né, essa apresentação de tecnologia para eles entenderem que, assim, cara, é uma outra geração, né, Oscar? Na nossa geração, a gente ia na biblioteca, fazer Sim, sim, sim. trabalho, enfim, Lan livros, House. lan house. E hoje está acessível para eles, está muito fácil, entendeu? Ó. Então, como que eu vejo dentro de casa, qual que é a melhor maneira de você apresentar? Como a gente já falou desde o começo aqui, olha, é uma ferramenta de consulta, uma ferramenta como você fez com o teu filho, uma ferramenta de apoio. Vai te apoiar, vai te ajudar, né? E isso não pode se tornar, assim, não sei, faz aí. Porque aí você não aprende, você não decola. Então, eu acho que a primeira coisa é fazer um uso supervisionado, né? Tá. Você vê o que está acontecendo ali, vai deixar a criança usar o celular, deixa usar o teu. Porque você vê o que está sendo conversado, qual é o histórico. Se entregou o celular para a criança, coloca a tua conta lá. Uma conta Legal. provisionada, Aí, que aí paz. Boa dica essa tem o daí, hein? histórico teu ali e tal. Vai pagar? Coloca uma conta tua. E, inclusive, assim, aí ela tem muitos guarda-reios hoje, né? A gente fala guarda-reios, que é o quê? É a parte de segurança, entendeu? Então, assim, foca na IA para estudo, para criança. Assim, cara, hoje eu vejo assim. Eu uso muito para treinar inglês, praticar inglês. Cara, você pode usar a IA ali para aprender um idioma, aprender um assunto de história, de geografia, e aí ela vira o teu tutor ali. Você, opa, ó, fiquei com dúvida disso, como é que eu faço? E aí você vai crescendo intelectualmente. Para criança hoje crescer intelectualmente é muito poderoso, cara. Uau. Entendeu? Então, como eu faço? Cria uma conta, se for pagar, cria uma conta. Se o teu filho tem celular, coloca a tua conta lá, para você ter o histórico do que está sendo conversado. Não deixa a criança sozinha dispersa, porque assim, o que a criança perguntar, aí ela vai Vai, responder. vai falar pra ele. Inclusive, teve um caso recentemente, Oscar, achei cara, falei, meu, essa foi demais. Um cara entrou no GPT lá, e aí ele falou, como é que eu faço tal maldade com tal pessoa? Ele perguntou como fazia uma maldade, cara. Tá. Cara, impressionante, o GPT, ele filtrou o comportamento e a polícia bateu lá, cara. Uau. Bateu lá.
Caramba, hein, E cara. também aí, assim, já é um outro Sim. podcast, né? Que a Tá. gente vai falar de privacidade. É. Mas a polícia bateu lá, cara. Uau. Então vamos lá, pergunta boa pra gente poder fechar aqui o primeiro bloco, ó. Se você pudesse dar apenas um conselho para alguém que está olhando para toda essa revolução de IA que a gente está passando agora e pensando, cara, eu tô ficando para trás. Qual seria esse conselho que você poderia dar? Olhando para a câmera lá, para aquele monte de Flintstone que tá olhando para você lá, ó. Olha só Deve estar aí, uns pessoal. Flintstone lá que tá olhando lá, ó. O conselho, vão assistir os Jetsons, É, lembra? Os Jacksons. É, eu Vou entregando a idade aqui, vou hein, ó. comprar aquela Vilma lá, que é a Entregando, limpeza, o robozinho de limpeza lá em casa lá. entregando a idade. Cara, o conselho que eu recebi, né, há um tempo atrás, primeiro de todos, cara, não fica sentado no sofá vendo a vida passar. Não se acomoda, né? A IA, ela é uma ferramenta para te impulsionar, para te potencializar. Não para você ver ela fazendo, nossa, esse vídeo foi feito com IA, e ficar vendo o Instagram rolando, o TikTok rolando, o vídeo com IA e coisas Tá. com IA. A IA, ela tá disponível para todos nós. Então, o conselho que eu daria aos caras é assim, cara, tá no YouTube aqui já assistindo isso. Próximo vídeo, vai buscar o que que é IA, como utilizar o chat GPT de maneira simples e fácil. Né? Pega tudo que você ouviu aqui de Existe contexto. treinamento pra isso, Tem né, os cara? treinamentos gratuitos, cara. A própria Anthropic, que é da Cloud, né? Ela disponibiliza treinamentos gratuitos com certificação no final, te Aí, tá ensinando vendo? como usar toda a parte que eu falei aqui mais técnica de você Sim. buscar o que que é LLM, parte de token, a parte de MCP, cara, tem assim uma infinidade de coisas. Mas o pontapé inicial, vai lá no Google agora, ou aqui no próprio YouTube mesmo e digita lá, o que que é prompt? Como usar a IA para o meu dia a dia? Coloca lá, faço tal coisa, como que eu posso automatizar isso com IA? Tem milhões de vídeos ensinando. Então, assim, hoje, uma coisa que a gente não tem mais, Oscar, é desculpa para não fazer. Porque É. hoje a gente tem muita tecnologia disponível, a gente tem aqui essa infinidade de coisas. E assim, cara, não gosta de tal coisa, vai buscar outra coisa que você gosta. Por exemplo, É. olhando para marketing digital, né? O cara, não gosta de tráfego pago, vai buscar copyright, vai aprender a criar site. Mas hoje não temos mais desculpa de falar, poxa, não tem como fazer. O conselho que eu dou é, É. cara, pega o que você aprendeu nesse vídeo, abre uma outra aba aí, e busca o que que é o prompt, como utilizar o GPT, como melhorar. Ah, mas não tenho dinheiro. Cara, usa de graça. Tem de graça. Sim. Dá pra usar de graça. Não dá pra avançar nisso. Tá vendo aí, Flintstone? Vai lá, se torna os Ele tá Jackson. Se demais, hein? torna os Ele tá Jacksons aí, demais, galera. Se torna Flintstone. os Jackson aí, galera. Show de bola, Boa. lindão. Agora vamos inverter os papéis aqui. Vamos Bora. lá. Galera, agora chegou numa... Vamos chegar aqui no robozinho aqui agora. Vou pegar o robozinho aqui. Pegou Cara, eu aí? deixei um monte de pergunta pra você aqui, mano. Vamos Oi? diminuir essas Eu queria perguntas fazer aqui. até uma demonstração depois aqui de conversando com o GPT. O GPT, ele tá educado, cara. É? Ele fala um oi pra galera aqui e tudo mais. Aí eu te falei mesmo. Mas ele ajuda a entrar no aplicativo de como manter a dieta e o treinamento em dia? Ele ajuda a entrar, ele só não vai fazer, né? Ele até É pode ajudar a verdade. entrar, né? Porque tem um amigo meu lá que ele não conseguia entrar, cara. Deu bug lá na senha do cara. Não fosse o filho dele ajudar quando ele chegou aqui no podcast, cara. Mas a gente vai entrar em outro momento. Vamos lá, galera. Vamos falar um pouquinho hoje de saúde. A gente vai compartilhar um pouquinho hoje lá do nosso projeto que a gente tem lá, o nosso desafio como saúde. Cara, eu coloquei um monte de pergunta aqui pra você, mano. Você Mas falando. agora chegou a minha vez de perguntar pra ele, né? E aí a gente vai fazer umas perguntas aqui. Eu posso começar já? Que eu tô animado pra começar aqui. Vamos Começa lá, aí. primeira pergunta. Como que nasceu a OM Saúde, a ON Saúde? Com Conta pra gente aí. saúde, cara. Você sabe que assim, eu acho que não vai dar nem tempo de nós Ah, não compartilhar vai dar, tudo, mas nós mas vamos falar um fica pra pouquinho. parte 2. Vamos pra parte 1. A ideia, por exemplo, quando a gente sentou junto, eu, o Heitor, o professor Dal, pra gente poder Demônio. criar a OM Saúde, a gente hoje tem um monte de serviço, um monte de consultoria de saúde, seja de treinamento, nutrição, serviço médico. E uma das coisas que a gente mais via, e hoje eu vejo, por exemplo, tem alguns professores lá do que a gente faz lá do mestrado, tô fazendo um mestrado de nutrição e treinamento esportivo e tem um professor lá especificamente
Que a galera hoje ela acha o seguinte, nutrição hoje virou algo de deixa de comer determinado alimento, come outro. Não, esse daqui tem mais calorias. Virou, tipo, parece nutrição virou matemática. É verdade. E esses dias eu tava no hospital, né? Tava lá no dia da pesquisa, né? E tava num ambulatório de. Tava lá na Baixada com o doutor Heitor, no ambulatório de obesidade, lá junto com ele. E aí tinha um senhor lá, o cara tinha passado lá já tinha uns 3 cateterismos, tava lá na obesidade grau 3 gigantesco. E é um lugar bem bonito, um centro comercial bem interessante. E embaixo tinha um café. E eu cheguei no café, tava ele fumando e tomando café. Falei, caramba, velho. Esse maluco chega lá em cima, lá vou dar uma bronca nele, mano. Aí subi lá, quando ele chegou na sala lá, eu fiz uma avaliação física dele. Eu falei, ô fulano, pô, peguei o senhor fumando, mano. E aí fui lá e dei aquela. Porque, tipo, nossa Pensou, ideia é cara. tudo técnico, né? Então precisa fazer isso, executar, porque que essa é a mentalidade de todo treinador, né? Aí ele olhou pra mim e tal, falou, Oscar, deixa eu te falar um negócio. Eu decido como morrer. Aí aquilo eu não entendi muito bem e tal. E falou, pô, cara, perdi minha família, minha filha faz 15 dias de câncer. E aquilo foi um tapa, porque todo treinador, todo cara que ele é muito técnico, ele deixa o ser humano e ele começa a trazer aquilo que ele é Resultado. técnico, que ele aprendeu na faculdade ou ele aprendeu em qualquer escola, e ele esquece que existe uma pessoa do lado. Então, o cara que ele é obeso, quando a gente vai tratar emagrecimento, a gente esquece que tem uma pessoa por trás. Então, não é só chegar para você, ó, você quer emagrecer? Para de comer isso. Não é isso, tem uma pessoa por trás. Do mesmo jeito que é complexo quando você vai chegar para uma psicóloga, que você vai tentar integrar uma equipe. Ah, não, mas o problema eu tenho um monte de papos às vezes com as psicólogas. Não, o problema do cara que está obeso é psicológico. Eu falei, doutora, também não é só isso. É, não é só psicológico. É uma pessoa por trás. Então, a nossa ideia de juntar uma equipe multidisciplinar é um desafio, porque você tem que ouvir o cara que não acredita, e aí você tem que descartar ele. E a ideia da Saúde foi o quê? Não fazer um negócio Ctrl+C e Ctrl+V, mas foi tentar entender cada profissional, que já é um grande desafio nos dias de hoje, mas também, acima de tudo, entender o aluno que está no trás. Sim. E lá a gente não chama de paciente, a gente chama de aluno. E aí o que me motivou também a criar Saúde foi a perca de 2 pessoas que trataram da vida a vida inteira, né, essa medicina tradicional, e essa medicina tradicional, infelizmente, não conseguiu trazer resultado para ela. E aí eu voltei a estudar, eu falei, cara, acho que existe sim uma medicina que pode ajudar essa galera. E aí a gente começou a bater em porta para poder entender como que seria isso. E aí foi que nasceu, na verdade tinha um outro nome, e aí tinha um cara que tinha um serviço parecido em Recife, ele me ligou, falou, pô, mano, já trabalho com isso há 20 anos e esse é o meu nome. Eu falei, não, então beleza, a gente muda, chamava Clube O2M. Eu falei, não, cara, a Nossa. gente muda, não tem problema não. Era a história do O2M, eu lembro É, eu que o falei, não, a cara. gente muda. Acho que eu até te dei uma Entendi. camisa. Eu Foi, falei, eu não, ganhei com o a gente muda, não O2M, tem foi. problema não. Você já tá mais tempo com Nossa, isso. Se o seu nome é seu, a gente vai brigar nisso. Aí foi que que nasceu. legal, A cara. ideia da OM Saúde era literalmente isso. Era tratar o ser humano que está por trás, não só pensar comercialmente, mas também não tratar o cara como um Cara, robô, né, que meu? legal. Você já contou como nasceu, qual foi a ideia, né? E agora dá um pouco mais de detalhes aqui para quem está em casa. É, essa questão da consultoria, acho que é importante até se destrinchar um pouco mais aqui. O que que é a consultoria, como que ela funciona, né? Será que os caras vão ter problema de usar o aplicativo aí como teu É, não conseguiu aluno? funcionar, né? Tem uns caras que acontece, né? Então vamos lá, cara. Na verdade, como que a gente faz? A nossa ideia, a gente tem hoje o que a gente chama lá de um método saúde. Então, imagine que eu encontrei o Emerson hoje, e o Emerson tem um determinado uma patologia. Ele não precisa só estar obeso, ele não quer só tratar o emagrecimento. Ou o Emerson, de repente, não quer só trabalhar com a performance. Porque existe dois cenários hoje. Por exemplo, a gente tem bastante aluno lá que o cara é empresário e ele é bem sucedido. Então, o cara que já é bem sucedido, ele não quer morrer logo.
Porque ele viu que é bom viver, porque agora ele tem dinheiro, Tem então ele quer dinheiro, aproveitar a vida. Então ele não quer certo? morrer logo. Então ele Exatamente. quer Quer ter curtir, uma exato. longevidade. Isso mesmo. Então a gente tem bastante esse tipo de aluno lá. E aí a gente tem um outro cara que não tem grana. Ah, mano, minha vida é essa mesmo, vou trabalhar pra comer, meu. Pô, mó difícil, mó difícil. Aí o cara ou bebe muito ou come muito. Então a gente tem sempre os dois caras. A gente tem, de repente, aquela Dona Maria que tem uma doença pré-existente. Então, o contexto não é só trabalhar o emagrecimento ou a performance. A gente tem uma linha voltada a atletas, seja de garotos ou seja profissionais. E como que a gente aborda isso? Então, a gente trabalha alguns princípios. Primeiro que a gente faz um trabalho investigativo. Então, você chegou até nós, a gente faz uma bateria de exames de laboratório. São quase 50, 60 exames de laboratório. A gente tenta entender como que está bioquimicamente, como o seu corpo está respondendo. A gente faz alguns exames cardiológicos, faz uma avaliação física completa para a gente poder entender como que está isso, porque o seu corpo fisicamente ele apresenta muitos sinais que a gente pode literalmente conhecer simplesmente por algumas medidas, por algumas formas. Depois a gente tem um questionário que a gente meio que durante esses anos já conseguiu desenvolver com a ajuda da IA. Boa. E aí a gente tem todas essas informações, a gente joga isso para dentro de um sistema que a gente tem, e aí a equipe de endocrinologia avalia, dá o seu parecer, Muito bom. a equipe de nutrição dá o seu parecer, a equipe Cara, de... então, pra pessoa que tá em casa, precisa de ter um full body aí, ver o corpo inteiro, a Exatamente, saúde é é pra tudo isso que a isso. gente faz. Então, por exemplo, aí chega a Caramba. preparação física e entrega isso. Depois de tudo isso, como que a gente entrega esse pacote? Para ser mais prático, a gente tem um aplicativo, entrega isso numa forma de um plano alimentar. Então, a equipe de nutrição vai fazer um plano alimentar. E esse plano alimentar é bem interessante, que assim, a nossa ideia não é entregar. Eu sempre bato isso lá nas reuniões que a gente tem, é o seguinte: a ideia de um plano alimentar é entender que assim é o tipo de alimento que está levando a galera a ficar doente. Então, por exemplo, você de repente pode comer um determinado alimento que não vai fazer mal. Só que para mim está fazendo. Então eu preciso te ensinar que esse alimento não funciona para você. Entendi. Então eu tenho muita mulher lá que está na menopausa. E aí a equipe médica faz a reposição hormonal. Só que tem um determinado alimento que faz mal para ela. Falou, cara, isso aqui você não pode comer. Mas nunca mais. Não, é um veneno para você. Ah, Entendi. mas a minha fulana come. É a sua fulana, você não funciona. Então a gente consegue Interessante. investigar isso daí Interessante. e os exames vão nos apontar. Por isso que a gente tenta o quê? Ter uma equipe médica que vai nos entregar isso. A equipe de Interessante. nutrição entra nesse aspecto. E a gente vai acompanhando esse cara mês a mês. Né? A gente tem um acompanhamento via online ou também que seja presencial. E se a pessoa que está em casa agora quiser fazer parte disso, como que É faz só para te chamar a achar? gente lá pelo Instagram, pelo WhatsApp. Vamos colocar aqui Vamos até aqui colocar embaixo embaixo aqui, aqui só chamar a gente o lá. seu WhatsApp ali do pessoal do comercial, né, para falar com você, Chama fazer uma lá que a avaliação. gente já faz lá. E o melhor, a gente tem Muito bom. a parte que você pode fazer presencial, mas, pô, Oscar, não tem o tempo. Muito A bom. gente vai até você. Então você não tem a necessidade de você sair da sua casa ou em sua empresa. A gente vai até você e faz tudo que precisa lá na Boa. sua casa. Então, quer dizer, hoje não tem desculpa para você mudar. E uma coisa bem interessante é o seguinte: a galera que usa canetinha, É, temos alguns minutos aí a tocar nesse assunto a agora. galera que usa canetinha, por exemplo, é uma baita de uma ferramenta, uma ótima ferramenta. Eu acho que Isso que eu ia perguntar talvez sobre ela. vai ser. Você acha que é o futuro? Eu acho que é o futuro e daqui uns dias nós não vamos ter, graças a Deus, não vai ser o fim da bariátrica, né? Hoje, com certeza, vai ser o fim da bariátrica. Fisiopatia, tem Hoje tem a outra retratutida, né? Mas a retratutida, né? retratutida vai demorar para ser lançada, por quê? Para que a Lilly vai lançar a retratutida, sendo que a tirzepatida, a marca Mondial, é campeã de mercado? Eu não vou lançar um produto para concorrer com o meu próprio É, produto, é. entendeu? Só que também a galera fala, mas tem um monte aí pro mercado. Você que faz uso de retratutida, você acha que é verdadeiro? Você tá comprando gato por E lebre. falando nisso aí, dando uma fomentada nesse tema, o que que você acha?
de sequela, que o pessoal fala, que fica ruim, que não vai tomar. Pessoal que tem preconceito, como a gente tá olhando para isso e você acha que é o futuro e o fim da bariátrica, o que que você vê de a pessoa tá ali, tá na dúvida. Como que a gente pode desmistificar isso? Se eu não sei se acaba sendo algo é, mais místico mesmo, mas você que tá aí no dia a dia, na saúde, cuidando de N pacientes de todo tipo, como você mencionou, pessoa que pode comer, pessoa que não pode, como que é feito esse trabalho com uma pessoa que ela precisa, mas ela tá ali, não vou, porque eu vi no TikTok que fulano, enfim. Ah, primeiro que assim, né, meu? O remédio em si, o verdadeiro, não tem contra. Ah, não, Oscar, quem tem pancreatite tem problema de. E tem uma pesquisa que saiu que foi feita Boa. pelo Facebook. Então, o Facebook lá, a empresa lançou lá uma pesquisa que faz o seguinte: você que fez uso lá nos Estados Unidos, você que fez uso de Mondiauro e teve problema de pancreatite, coloca aqui. É uma pesquisa bem aberta, bem rasa, e aí Genérica. um monte de gente que Sim, sim, talvez sim, já sim, 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 tinha, sim, sim. isso colocou sim. Entendi. Só que acontece, no Brasil, quase que 90% da galera que usa tirzepatida é falsa, é do Paraguai, nós não sabe de onde é. Ah, o cabeleireiro me vendeu, o tiozinho dali me vendeu. Hoje todo mundo compra tirzepatida em qualquer lugar. E o É, que que você tá tomando? Você não sabe, cara. Não, mas o meu amigo, o seu amigo pode ser o cara gente boa. Mas dá o que que tá ali dentro? Ninguém sabe. Você quer tomar um remédio? Vai na farmácia. Passa no endócrino, ele vai te receitar, você vai na farmácia. Na farmácia você sabe o que tá ali dentro é verdadeiro. isso Ah, aí. não, mas eu tenho um amigo que foi. Cara, é a mesma coisa, eu vou dar um exemplo bem simples. É isso. Retratutida. É feito pela Lilly e está em fase experimental em humanos, só na América. Beleza? Beleza. Não, eu vou aqui no Paraguai, eu trago uma original. Gente, se a própria fabricante não vende comercialmente para uso de paciente, está em experimento de pesquisa, como que no Paraguai as indústrias estão fabricando? Faz Explica para sentido. mim. Faz sentido. Ah, não, mas você pode estar tomando qualquer coisa. Um Ozempic lá dentro, uma semaglutida misturada. Aí a gente fala, por exemplo, da semaglutida, que é o Ozempic. No Brasil, agora tem uma. Foi liberado, então tem uma brasileira. O Igov? Não, é uma outra. Ah, esqueci o Eu tô nome. falando porque a minha tia, ela passou na E médica e a ela médica passou. passou essa. Então vai na farmácia e compra lá. Ah, Oscar, mas é caro. É um medicamento caro, cara. É o top que tem para emagrecer. É isso. Ah, não, mas eu tenho um amigo meu que tem uma dose de R$ 200. Cara, é igual anabolizante. O que que você toma no anabolizante? Outro dia eu vi um camarada falando que, por exemplo, ele tá nesse termo, por exemplo, Masteron é uma das drogas mais caras para você comprar. E aí a galera compra um bujãozinho por R$ 150. Cara, o que que tem de 150? Tem texto ali e óleo de uva. Masteron mesmo não tem. Por quê? Porque se o cara tem, imagina o seguinte, eu tava vendo o Dr. Gabriel, que é um Ah, especialista ele foi no, nisso, no, no podcast, né? falando sobre isso, cara. Pô, mas peraí, o cara, tipo, tava falando que 1 quilo de texto, produto do princípio ativo, custa R$ 2.000. E aí, para você comprar, acho que era R$ 80.000 para você comprar 1 quilo de Masteron. Cara, e aí a gente tem uma ampola de R$ 150, a conta não bate, vem 100 miligramas. É, Então, ou seja, o que você está comprando ali é falso. E aí, assim, ah, mas é o que vende, tudo bem. Então, assim, aí depois qual que fala? Ah, não tenho dúvida, não vai funcionar. Não, você está comprando qualquer coisa. Sem dizer que é uma medicação que precisa ser refrigerada. Vamos dizer que a gente traz o Paraguai, sei lá, 12 horas de viagem. Você já traz em contrabando, porque se a federal, a PRF pegar, você só pode trazer para você. Se eu estou trazendo é, para mim, já é crime, é contrabando, já não posso. Como que esse transporte chega aqui? Então, assim, é uma medicação que está estragada. Vai fazer mal, você não sabe o que você está tomando. Então, quer fazer uso da tirzepatida? Procura um profissional, um médico, um endocrinologista, que vai te receitar. Vai numa farmácia. Os caras têm farmácia de manipulação que faz? Tem. Mas vai numa farmácia, não compra no salão de cabeleireiro, não compra do irmão da academia, não esquece, sai fora desse negócio é aí. isso. É saúde, cara. A gente tá Aí, galera, procurando o quê? pega isso aí. Né? Outro dia Isso é eu importante. vi uma galera falando, pô, a gente tá buscando o quê? Saúde. É isso. Você já viu as dietas da moda que tem? É dieta da caverna, dieta da carnívora. Tudo isso, galera, é um seguinte, a longo prazo
vai arrebentar você. A gente quer saúde. Muito bom. Doente a gente já tá, né? Se a gente já tá mal. Se a gente vai fazer algo para melhorar, cara, não tem sentido. E sem dizer que, Busca o assim, caminho certo, né? falar sobre nutrição, falar sobre educação física, preparação, saúde. Quando a gente fala de algo muito raso, não, é só deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo. Cara, a gente tá deixando o mais, vamos dizer assim, o básico. 80% da galera não faz o básico. Por exemplo, você treina. Você chegar na academia lá, tem uns caras ninja fazendo treinamento lá. Aí você vai ver o perfil do cara. Mano, não precisa fazer aquilo. É. Faz o básico. Faz o básico, bem feito, que tem resultado. Mas o cara não faz isso. Por quê? Porque ele viu no YouTube um cara que treina há 1000 anos, monstro, toma 1 quilo de Danone, treina daquele jeito. Eu Entendeu? tava falando isso com a minha esposa esses dias, cara. A gente tava conversando, porque agora tá em alta lá, né? O treinamento do Homem-Aranha, porque o cara tá no shape, tá forte e tal, no filme. E aí ele passou o treinamento que ele falou que ele faz e tal. E aí você vê um monte de gente no Instagram lá querendo bater a meta do cara. Não, isso aí tem, entendeu? Tipo assim. Cara, E são as modas. Quando a gente fala desse tipo de coisa, tem até uma galera que eu vejo no Instagram, profissional de saúde, brigando. Outro dia eu vi um professor, pô, o cara é mestrado, doutorado, brigando com o influenciador. Pô, não sei se era o CREF, será que é o CRN, será que algum conselho tinha que fazer alguma coisa contra esses blogueiros que ficam passando treino na internet? Falei, gente, é a mesma coisa de um cara que tem uma loja ficar brigando com camelô. não tem jeito. Ô, gente, é coisa que não funciona. É isso mesmo. A gente tá lá, se você estudou, você tá falando, prezando a saúde das pessoas. É isso. Ó, o farmacêutico, ele compra farmácia da indústria farmacêutica. Ó, o que eu tô te vendendo aqui é garantido. Ah, não, mas tem um Antônio ali que tá. Não, então eu não mexo com cambalacho. Pode comprar dele, eu não me responsabilizo. Aí a gente quer brigar com isso. Então você acabou de falar, o Homem-Aranha tá treinando lá. É o Homem-Aranha. Nós não é Isso aí. Vingador, nós é gente normal, come arroz, feijão, acorda, paga as contas, tem filho, tem mulher, toma bronca da mulher. Nós é É gente isso. normal, Você falou, entendeu? você falou a palavra-chave, né, cara? É a pessoa ir fazer o básico. E a pessoa não faz o básico. Mas você sabe que tem uma pesquisa hoje no Brasil que fala que assim, se o brasileiro, dos povos sul-americanos, em termos de saúde, nós não conseguimos cumprir 5 princípios básicos de ter saúde: alimentação, atividade física, sono, reparo em saúde, ou seja, se eu estou doente, buscar ajuda, e o principal, saber remediar quando eu estou doente. A gente não sabe tomar remédio certo. E aí a gente adora isso. E a gente vive uma geração dessa, né? É isso. Do ontem. Qual que é o grande problema dessa geração agora? Que a gente é imediatista em tudo, né? Assim, a gente Tudo não é pra quer, já, né, tudo é cara? pra já. Acho que é o lance dos reels, né? Dos stories, da dopamina, que é Isso bum, aí. É bum, e isso aí. você precisa de ver o vídeo, e o vídeo tem que ter 30 segundos, o vídeo tem que ter. Hoje a pessoa não consegue parar pra assistir um vídeo de uma Não, hora, é cara, isso de aí. 30 minutos, É uma isso aí. aula de 30 minutos. Esses dias eu fui treinar com um aluno. Depois que inventaram o 2x, cara. Esses dias eu fui treinar com um aluno e aí ele falou, Oscar, não pode passar por ali não. Eu falei, por quê, cara? Porque tá vendo a menina, tinha um tripézinho assim no canto, ela tá gravando. Ela falou, beleza. Aí nós foi pro outro lado, aí eu falei, então, mas ali também tem, mano. Aí tinha um atrás de mim. Eu falei, então, aí nós faz o quê agora? Nós fica espera as meninas treinar pra gente É. poder fazer o. Por que que eu tô falando isso? Não é errado você treinar, passar seu estilo. Porque assim, tem um lado positivo da história. Você levar seu estilo de vida pode influenciar muitas pessoas. Exatamente, cara. Só que qual que é o grande desafio nosso? Você pode reparar, toda essa galera, elas não têm uma coisa que é continuidade. Falei isso hoje, Não tem exatamente. continuidade. Você pega o cara 1 ano atrás, ele desistiu do que ele está fazendo. Por quê? Porque deu errado. Então, quando a gente fala de saúde, longevidade, já está falando, é ir longe. A gente fala da galera que quer um corpo grande. Biologicamente, não é natural alguém que tem 120 quilos de músculo. Você pode reparar que tem um movimento bem grande hoje dos grandes empresários serem mais fininhos. Não vou citar nomes, Sim, mas os grandes ícones sim.
do meio fitness hoje estão ficando mais fininho. Sim. Você vai pra Hollywood, o The Rock era monstrão. O que Sim. tá acontecendo agora? Tinha um outro cara lá também, esqueci o nome dele, que ele fez até um filme que eu gosto demais, lá que é o Guardião da Galáxia. Já assistiu? Sim. Aí tem um cara que é o Drex, cara, é um monstrão. Sim. Tá fino também. Por quê? Porque se sabe, pra você ter longevidade muito grande, seu coração não consegue sustentar. Sim. E aí a galera, aquilo que a gente acabou de falar. O cara que tem uma grana, ele não quer morrer logo, ele quer aproveitar. Pô, eu trabalhei demais para conseguir o que eu consegui, então eu quero aproveitar a grana. Isso. E eu quero ser longevo na história. E aí é o que a gente vai ao inverso. 3 pilares para ter longevidade. Eu tenho um aluno lá que ele tem 84 anos. E esses dias eu estava conversando com ele. Ele falou, cara, se a gente. Só o Papai do Céu que sabe quando a gente vai e quando a gente fica. Mas se tivesse uma calculadora, um plano, a gente poderia calcular que o senhor chegaria até os 92 anos legal. Por quê? O senhor tem 3 pilares muito bom. Os números ponta. O senhor tem um bom sono. O senhor faz atividade física em alta intensidade, ou seja, os números mostram isso que a gente faz o acompanhamento. O senhor come muito bem. O senhor não tem vício. O senhor não fuma, não bebe. Durante a vida o senhor já parou com isso. E aí você vai ver um senhor desse, com 82 anos, ele tem uma disciplina, mas você vai pegar a história do cara, 82 anos. Você pega uma geração hoje que elas são enganadas, né? Tipo assim, tem uma galera mentindo pra isso. E o problema de quando a gente fala de saúde, a gente fala de IA. Tem um monte de profissional de saúde aí que tem medo de perder o emprego por causa dessa. Você vai perder o emprego porque isso é ruim. Porque, igual o Emerson tava falando aqui, falou, ó, olá, Iá, bom dia. Não dá pra conversar, não dá pra ter, apertar na mão. Você vai perder o emprego porque você faz Ctrl+C e Ctrl+V. E aí você vai perder o emprego. Porque o seu conhecimento é, de fato, curar a saúde das pessoas. Só que hoje o profissional de saúde, seja um nutricionista, seja um profissional de educação física, ele acha, por exemplo, um educador físico, ele acha que ele é um cara só para treinar as pessoas. Ele pode tratar. Só as passar um pessoas. treino, né? Exato, ele pode tratar a doença das É, pessoas. exatamente, cara. Ele pode dizer o que as pessoas podem comer, porque para você falar o que as pessoas, o seu filho precisa comer, você precisa no nutricionista. É, Um nutricionista, ele pode tratar as pessoas, você não precisa receitar remédio, é isso. mas você pode passar suplementação, você pode passar uma dieta. Você pode falar para a pessoa fazer educação, treinamento. Você não precisa ser um educador físico, ó, mas vai para academia. Quem vai te dar um treino, uma dieta é diferente. É isso aí. Só que a galera acha que não. A galera engessou nisso. E aí, sem dizer que a gente cai no mesmo problema que a gente encontra durante todos os dias que a gente vive hoje. Ah, eu quero o êxito hoje. É, porque você falou isso, vai começar agora, né? Começou aí o Projeto Verão já, né? Comecei na academia desde janeiro que eu tô indo lá, tal. E, cara, teve ondas ali que eu via, que assim, academia cheia, lotada, e academia vazia. Eu falei, meu, você chegava lá, tipo, todos os aparelhos disponíveis, aí chega na segunda-feira cheio, terça, mais ou menos, quarta já uns gatinhos pingados, sexta-feira o pessoal não vai. Ou seja, é É, o que você acabou de falar, o isso aí. pessoal começa, Isso aí. é aquela história, né? Não é como você começa, é como você termina, né? É, porque assim, Como você vai terminar, ó. saúde, a gente precisa entender que é do começo Muito bom. até eu morrer. É isso aí. Fechou, galera? Fechou. Papai do Céu te abençoe. Até o próximo episódio. Eu e o meu fiel escudeiro, Emerson Tamo AZ. junto. Hoje nós está com segurança ali. Depois nós Tem vamos um mostrar ali pra vocês segurança ali, ali. gente. Valeu, queridos. Um Valeu, gente. abraço. Tchau, tchau. Obrigado.